Doutora, tem um politraumatizado chegando na emergência, gritou a enfermeira do corredor. Letícia correu pelo corredor branco do hospital. Já passava das 3 da manhã e seu plantão parecia não ter fim. Estava exausta, com os pés doloridos e a cabeça latejando. Vítima de acidente de carro, múltiplas fraturas, suspeita de traumatismo craniano, informou o paramédico enquanto empurrava a maca. Letícia se aproximou para avaliar o paciente. O rosto do homem estava bastante machucado, com cortes profundos e inchaço, mas ainda era possível reconhecer seus traços. Seu coração disparou quando pegou a ficha nas mãos. Gustavo Viana. O sangue de Letícia gelou. O nome que ela tentou apagar da memória por 8 anos estava ali, diante de seus olhos. O homem que a engravidou e desapareceu como fumaça estava agora, inconsciente, precisando de seus cuidados. "Tudo bem, Letícia? Você está pálida", perguntou um dos médicos. "Sim, vamos continuar", ela respondeu, engolindo o nó na garganta. Durante as próximas horas, Letícia trabalhou mecanicamente. Seus anos de experiência permitiram que seu corpo funcionasse no automático enquanto sua mente fervilhava. As memórias vieram como ondas. O romance na faculdade, as promessas, o teste de gravidez positivo, as ligações nunca atendidas. Na UTI, enquanto checava os sinais vitais de Gustavo, Carla, sua amiga de longa data, se aproximou. "É ele, não é? O pai da Marina?" Letícia apenas assentiu, sem desviar os olhos do monitor. "Pede para trocar de paciente, Lê. Você não precisa passar por isso." "Não. Sou profissional. Ele é só mais um paciente. E quando ele acordar? Já pensou nisso?" Letícia não respondeu. Não queria pensar nisso. "Marina tem o direito de saber quem é o pai", Carla insistiu. "Ele perdeu esse direito quando sumiu." À noite, enquanto revisava a medicação, Letícia observou o rosto de Gustavo. Ainda havia algo do rapaz por quem se apaixonou, escondido sob os hematomas. Ela checou o soro e ajustou a posição do travesseiro automaticamente. Foi quando notou um movimento sutil. Os olhos dele tremeram levemente antes de se abrirem, confusos no início, mas logo ganhando foco. Gustavo olhou diretamente para ela. Um leve sorriso se formou em seus lábios machucados. "Você ainda trabalha aqui, Letícia?" ele perguntou com voz rouca. O prontuário que Letícia segurava escorregou de suas mãos e caiu no chão. Ele sabia que ela trabalhava ali. Não foi coincidência. "O que você disse?" Letícia perguntou, o corpo rígido como pedra. "Eu sabia que você trabalhava neste hospital." Gustavo respondeu com dificuldade, tentando se ajeitar na cama. Letícia sentiu o sangue ferver nas veias. 8 anos de mágoa contida explodindo de uma vez. "Como você tem coragem?" Ela sussurrou, aproximando-se da cama. "Você some quando descobre que estou grávida e agora aparece assim?" Gustavo fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. "Não foi bem assim, Letícia." "Ah, não? Então me explica como foi, porque eu lembro perfeitamente de você dizendo que precisava de um tempo para pensar. E nunca mais dando notícias." Uma enfermeira passou pelo corredor, fazendo Letícia baixar a voz. Não podia perder o controle ali, no trabalho. "Eu era jovem, imaturo. Fui pressionado pela minha família." Gustavo falou, sua voz entrecortada pela dor. "Meu pai ameaçou cortar meu sustento, me tirar da faculdade." "E isso justifica?" Letícia interrompeu. "Eu também era jovem, Gustavo, e passei por tudo sozinha." O silêncio pesou entre eles. Gustavo tentou alcançar a mão dela, mas Letícia recuou. "A criança", ele começou. "Ela tem nome, Marina, e está com 8 anos. Os olhos de Gustavo se encheram de lágrimas. "Eu gostaria de conhecê-la." "Não. Você perdeu esse direito", Letícia respondeu secamente, ajustando o soro com movimentos bruscos. "Vou pedir para outro enfermeiro assumir seus cuidados." 3 horas depois, em casa, Letícia encontrou Marina acordada, apesar do horário. A menina estava sentada na cama, abraçada ao seu urso de pelúcia favorito. "Mamãe, por que você está chorando?" Letícia não havia percebido as lágrimas que molhavam seu rosto. Sentou-se ao lado da filha, passando os dedos pelos cabelos escuros da menina. Os mesmos cabelos de Gustavo. "É só cansaço do trabalho, meu amor." Marina a encarou com seus olhos curiosos. "Você conheceu meu pai?" A pergunta atingiu Letícia como um soco,
Marina nunca havia sido tão direta sobre o assunto. Por que está perguntando isso agora? Na escola estamos fazendo árvores genealógicas. Todo mundo tem foto do pai, menos eu. Letícia respirou fundo. Sim, eu conheci seu pai. Ele não estava pronto para ser pai quando você nasceu. Ele não gostava de mim? Ele nem chegou a te conhecer, meu bem, foi embora antes. Na manhã seguinte, Carla apareceu com café e pães de queijo. Encontrou Letícia com olheiras profundas na mesa da cozinha. Como está Marina? Dormindo. Ontem ela me perguntou sobre o pai. Carla suspirou sentando-se à frente da amiga. O que você vai fazer sobre Gustavo? Nada. Vou mantê-lo longe da minha vida e da vida dela. Você tem certeza? E se ele estiver falando a verdade sobre a pressão da família? Letícia balançou a cabeça. Não importa. Ele teve 8 anos para procurar a filha. Por que agora? 2 dias depois, durante seu turno, Letícia encontrou Gustavo sendo transferido para um quarto comum. Ele pediu para falar com ela. Só 5 minutos, por favor. Contra seu melhor julgamento, ela entrou no quarto. Eu tentei te procurar, Letícia, ele disse, com os olhos fixos nos dela. 3 anos depois. Mas meu pai me mostrou documentos. Disse que você tinha abortado e se mudado. O quê? Isso é mentira. Eu sei disso agora. Mas na época, ele suspirou. Eu era fraco. Deixei que me manipulassem. Letícia cruzou os braços protetora. Por que eu acreditaria em você? Não estou pedindo que acredite. Só que me deixe explicar tudo, por favor. Por um instante, Letícia viu no rosto machucado de Gustavo o rapaz por quem se apaixonou anos atrás. A mesma vulnerabilidade nos olhos. A dúvida começou a corroer sua certeza. Preciso ir, ela disse, virando-se para a porta. Letícia, ele chamou uma última vez. Eu nunca quis abandonar vocês. Sei que não posso voltar atrás no tempo, mas quero fazer a coisa certa agora. Ela saiu sem responder, mas as palavras de Gustavo ecoaram em sua mente pelo resto do dia. A certeza que havia construído durante anos começava a mostrar rachaduras, como um muro antigo exposto demais ao tempo. O elegante prédio na avenida mais cara da cidade parecia intimidar Letícia enquanto ela aguardava no saguão. Após 3 dias remoendo as palavras de Gustavo, ela precisava ouvir a história completa. Não dele, mas da fonte da manipulação. Senhorita Letícia, o senhor Otávio Viana a receberá agora, anunciou a secretária. Letícia seguiu pelo corredor, sentindo o carpete macio sob seus pés. O apartamento de cobertura era exatamente como imaginava. Opulento, frio e impessoal, assim como o homem que nunca conheceu pessoalmente. Otávio Viana estava de pé junto à janela, um copo de uísque na mão, observando a cidade lá embaixo. Um homem de 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente alinhados e olhar calculista. Então você é a enfermeira, disse ele sem se virar, como se a esperasse há anos. E você é o homem que destruiu a vida do seu próprio filho. Otávio virou-se lentamente, um sorriso sem humor nos lábios. Dramática, não? Salvei a vida dele, isso sim. Um jovem promissor com um futuro brilhante não podia se prender a uma gravidez indesejada com uma estudante sem recursos. A franqueza cruel do homem a pegou desprevenida. Então é verdade. Você mostrou documentos falsos a ele? Foi necessário. Ele estava obcecado, queria voltar para você. Tive que ser criativo. Otávio deu de ombros. Um atestado médico forjado confirmando o aborto. Cartas suas falsificadas mencionando que estava deixando a cidade. Eficiente e limpo. Letícia sentiu o estômago revirar. Você tem ideia do que fez? Uma criança cresceu sem pai por sua causa. Uma escolha necessária. Olhe para Gustavo agora. Um executivo respeitado prestes a assumir a presidência das empresas Viana. Um homem vazio que quase morreu num acidente de carro depois de uma festa corporativa. Os olhos de Otávio brilharam com fúria contida. O que você quer? Dinheiro? Porque se for isso, podemos negociar seu silêncio. Letícia sentiu nojo. Quero que você fique longe da minha filha. E do seu filho também. Ela saiu sem olhar para trás, tremendo de raiva. A verdade era pior do que imaginava. 2 horas depois, Letícia chegou ao hospital para seu turno, ainda abalada pelo encontro. Parou abruptamente ao ver, no final do corredor,
Gustavo sentado numa cadeira de rodas, conversando animadamente com uma menina. Marina. Seu coração acelerou. Como Marina tinha chegado ali? Letícia aproximou-se rapidamente, ouvindo fragmentos da conversa. Então você já viu todos os filmes do Homem-Aranha? Gustavo perguntava com genuíno interesse. Todos, inclusive os antigos, Marina respondia animada. Você também gosta? Desde criança. Tenho uma coleção de quadrinhos guardada. De sério? Posso ver um dia? Letícia interrompeu. Marina, o que você está fazendo aqui? A menina virou-se surpresa. Mamãe, tia Carla me trouxe porque você esqueceu sua marmita. Aí eu conheci o senhor Gustavo enquanto esperava. Carla apareceu do banheiro naquele momento, seu rosto uma mistura de culpa e desafio. Vocês já se conheceram, vejo, disse Letícia, tentando controlar a voz. Sua filha é incrível, Letícia. Gustavo comentou com um sorriso genuíno. Inteligente como você. Marina corou com o elogio. Ele sabe tudo sobre heróis, mãe. O olhar que Gustavo lançou a Letícia continha uma emoção tão profunda que ela precisou desviar os olhos. Ali estava ele, conhecendo a filha sem saber que era sua filha, e a conexão entre os dois era imediata, inegável. Marina, vamos? Letícia chamou, sentindo algo dentro dela balançar. Preciso trabalhar agora. Tchau, senhor Gustavo. Melhoras. Tchau, Marina. Foi um prazer enorme te conhecer. Enquanto se afastavam, Letícia puxou Carla para um canto. O que você estava pensando? Não planejei nada, juro. Encontramos com ele por acaso na recepção. Carla, você sabe quem ele é. E ele sabe? Carla perguntou, olhando para Marina que esperava mais adiante. Letícia balançou a cabeça negativamente. Fui ver o pai dele hoje. É tudo verdade, Lê. Ele realmente acreditava que você tinha abortado. O choque no rosto de Letícia era evidente. O velho mostrou documentos falsos, manipulou tudo. Gustavo não te abandonou por vontade própria. Letícia observou Marina ao longe. Depois olhou para Gustavo, que as observava de longe, uma expressão de perda e descoberta em seu rosto machucado. A verdade finalmente completa estava diante dela, e era muito mais complexa do que havia imaginado. Letícia abriu a porta do apartamento exausta. Haviam-se passado 3 dias desde o encontro entre Marina e Gustavo, e ela ainda não conseguia organizar seus pensamentos. Encontrou a filha sentada no chão da sala, cercada por caixas abertas e álbuns de fotografia. Marina, o que você está fazendo? Procurando coisas para meu trabalho da escola. Sobre história da família, respondeu a menina sem levantar os olhos. Achei essas caixas no seu armário. O coração de Letícia acelerou ao reconhecer as caixas. Eram aquelas que ela havia guardado há anos, com lembranças de seu tempo com Gustavo. Você deveria ter me esperado para mexer nisso. Desculpa, mas... Marina levantou uma foto, os olhos brilhando de curiosidade. Quem é esse com você? Letícia sentou-se devagar ao lado da filha, pegando a fotografia. Ali estavam ela e Gustavo, abraçados e sorridentes em frente a uma cachoeira. Ela com 19 anos, ele com 21. Jovens, apaixonados, sem ideia do que o futuro reservava. Esse era o meu pai, não é? Marina perguntou repentinamente. O silêncio de Letícia foi resposta suficiente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Como você sabe? Vocês têm o mesmo sorriso e o mesmo jeito de inclinar a cabeça. Marina respondeu com uma sabedoria além de seus 8 anos. É o homem do hospital, não é? O senhor Gustavo. Letícia sentiu como se o mundo tivesse parado. Não estava preparada para essa conversa, não desse jeito, não hoje. Sim, Marina, ele é seu pai. Por que você nunca me contou que ele estava aqui? Porque eu também não sabia. Letícia respirou fundo. Ele apareceu há pouco tempo, depois do acidente. Marina ficou em silêncio, processando a informação. Ele sabia que eu existia? Letícia hesitou. Como explicar algo tão complicado para uma criança? É complicado, filha. Por muito tempo, pensei que ele tinha nos abandonado de propósito. Mas agora descobri que ele foi enganado pelo avô que você nunca conheceu. Então ele não sabia de mim? Os olhos de Marina se arregalaram. Não do jeito certo. Ele pensava que você não tinha nascido. Marina examinou a foto novamente.
tocando o rosto de Gustavo com a ponta dos dedos. Quero conhecê-lo, de verdade, como meu pai. Marina, não é tão simples. Por que não? A menina perguntou com aquela lógica infantil implacável. Ele não fez nada errado, você acabou de dizer. E eu quero um pai. Na manhã seguinte, Letícia encontrou Gustavo no corredor do hospital. Ele estava com uma muleta tentando andar sozinho pela primeira vez desde o acidente. Letícia, eu queria falar com você, ele disse ao vê-la. Sobre Marina. Como você descobriu? Não sou tão lento assim, ele sorriu tristemente. A idade bate, o jeito dela. E aqueles olhos são os meus. Foi como ver uma versão menor de mim mesmo. Letícia encostou-se na parede, sentindo-se subitamente sem forças. Ela encontrou uma foto nossa ontem. Sabe que você é o pai dela. E o que ela achou? Perguntou ele, visivelmente nervoso. Ela quer te conhecer. Oficialmente. Os olhos de Gustavo se iluminaram, mas logo seu semblante se tornou sério. E o que você acha disso? Não sei, Gustavo. Tenho protegido ela por tanto tempo. Como posso ter certeza que você não vai desaparecer de novo e machucá-la? Não vou. Sei que não tenho como provar isso agora, mas é a única promessa que posso fazer. Naquela tarde, Carla encontrou Letícia na lanchonete do hospital. Então, qual é o veredito? Estou pensando em deixar Marina ver Gustavo. Já estava na hora. Carla sorriu. Ela precisa disso, Lê. Toda criança precisa conhecer suas origens. E se ele a magoar? Ele não parece o mesmo garoto irresponsável de antes. As pessoas mudam. 3 dias depois, quando Letícia foi buscar Gustavo para seus exames, ele estava mais calado que o normal. Decidi que vou respeitar sua decisão, ele disse finalmente. Se você acha melhor eu ficar longe de Marina, vou entender. A determinação no rosto dele surpreendeu Letícia. Você está abrindo mão dela? Estou colocando o bem-estar dela em primeiro lugar, como um pai deveria fazer. Ao chegar em casa naquela noite, Letícia encontrou Marina desenhando silenciosamente na mesa. O que você está fazendo? Um desenho para o papai, para quando ele melhorar. Letícia observou o desenho. 3 figuras de palito, uma mulher, um homem com muleta e uma menina pequena entre eles. Em cima, escrito com letra torta, Minha família. Algo dentro de Letícia cedeu, como um galho que finalmente se liberta do peso da neve após um longo inverno. A chuva caía fina sobre São Paulo naquela noite. Letícia observava as gotas escorrerem pela janela da sala, uma xícara de chá esquecida entre suas mãos. Fazia quase uma semana que não falava com Gustavo. Após sua decisão de se afastar, ele havia sido transferido para outro setor do hospital, onde ela não precisava atendê-lo. Marina entrou na sala, arrastando o pijama grande demais pelo chão. Mãe, o papai ligou hoje? Letícia suspirou. Era a 3ª vez que Marina perguntava isso na semana. Não, filha. Mas por que ele sumiu de novo? Marina perguntou, sentando-se ao lado da mãe. Eu fiz alguma coisa errada? As palavras atingiram Letícia como uma flecha. Viu nos olhos da filha o mesmo medo que ela própria carregou durante anos. O de não ser suficiente, o de ter feito algo para afastar quem amava. Claro que não, meu amor. Letícia abraçou a filha. Seu pai está se recuperando. E também... Ela hesitou. Eu pedi um tempo para ele. Para pensarmos. Mas eu já pensei, mãe. Eu quero ele aqui. A simplicidade da resposta infantil contrastava com a complexidade dos sentimentos adultos. Letícia percebeu que estava repetindo com Marina o mesmo ciclo que tanto a machucou. Decisões sendo tomadas sobre sua vida sem sua participação. Naquela noite, depois de colocar Marina na cama, Letícia ligou para Carla. Acho que estou cometendo um erro, confessou. Qual deles? Carla provocou gentilmente. O de manter Gustavo longe ou o de não admitir que ainda sente algo por ele? Os 2, talvez. Letícia respondeu, surpreendendo a si mesma. Marina está sofrendo. E eu? Eu não sei mais o que sinto. Talvez seja a hora de encarar isso como adulta, Lê. Vocês não são mais aqueles jovens de 8 anos atrás. No dia seguinte, Letícia pegou o telefone de Gustavo na ficha do hospital e mandou uma mensagem simples. Podemos conversar? Café da esquina, 17 horas. Quando chegou ao pequeno café onde costumavam se encontrar na época da faculdade, Gustavo já estava lá.
Estava mais magro, com olheiras profundas, apoiado em uma bengala. Seus olhos se iluminaram ao vê-la. Achei que não quisesse mais me ver, ele disse quando ela se sentou. Eu também achei, mas Marina pergunta por você todos os dias. Gustavo baixou os olhos, emocionado. Como ela está? Confusa, triste. Ela pensa que fez algo errado para você sumir de novo. Eu jamais... Ele começou, mas parou. Só queria respeitar sua decisão, Letícia. Por um longo momento, ficaram em silêncio, apenas o barulho do café ao redor, preenchendo o espaço entre eles. Os médicos disseram que a lesão na minha perna pode ser permanente. Gustavo finalmente falou. Talvez eu nunca ande normalmente de novo. Foi por isso que você decidiu se afastar? Parcialmente. Pensei que... Talvez você não quisesse alguém assim perto de Marina. Isso é ridículo. É? Ele questionou com um sorriso triste. Não seria a primeira vez que não sou bom o suficiente para vocês duas. Letícia sentiu algo mudar dentro dela. Pela primeira vez, viu além da raiva e da mágoa. Viu um homem lutando com suas próprias inseguranças, assim como ela. Gustavo, eu não sei se consigo perdoar completamente o passado ainda, ela disse honestamente. Mas Marina precisa do pai, e tem direito a te conhecer. E você? Ele perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. O que você quer, Letícia? Ela hesitou, sentindo o peso daquela pergunta. Eu não sei se ainda te amo, mas também não tenho certeza de que parei. A confissão pairou entre eles como uma bolha de sabão, frágil e iridescente. Não estou pedindo que me ame de novo, Gustavo disse suavemente. Só quero a chance de fazer parte da vida de vocês. Como pai de Marina. O resto, o tempo dirá. Vamos devagar, Letícia propôs. Um passo de cada vez. É tudo o que peço. Ao saírem do café, a chuva tinha parado. Um raio de sol iluminou brevemente a rua molhada. Gustavo cambaleou levemente ao descer o degrau da entrada, e Letícia, instintivamente, segurou seu braço para apoiá-lo. O toque, simples e rápido, enviou uma corrente de memórias através dela. Por um segundo, eram novamente os jovens da fotografia, com toda a vida pela frente. Obrigado, ele disse, não apenas pelo apoio físico. De nada, ela respondeu, sabendo que algo importante tinha começado a cicatrizar naquele momento. O parque estava quase vazio naquela tarde de quarta-feira. Marina balançava os pés ansiosos, sentada no banco ao lado de Letícia. Seus olhos não desgrudavam da entrada. Ele já vem, filha. Letícia tentou acalmá-la, ajeitando o laço vermelho nos cabelos da menina. Lembra do que conversamos? Seu pai ainda está se recuperando, então não pode correr nem fazer movimentos bruscos. Eu sei, mãe. Vou cuidar dele. Marina respondeu com uma seriedade engraçada. Quando Gustavo apareceu, caminhando devagar com sua bengala, Marina quase pulou do banco. Letícia segurou gentilmente seu braço. Calma. Lembra? A menina assentiu, contendo a excitação, enquanto Gustavo se aproximava com um sorriso nervoso. Ele trazia um pacote colorido nas mãos. Oi, Marina, ele disse, a voz ligeiramente trêmula. Trouxe algo para você. Marina abriu o presente com cuidado e seus olhos brilharam ao ver o quebra-cabeça do universo Marvel. Uau! Tem todos os heróis! Pensei que poderíamos montar juntos. Se sua mãe permitir, claro, acrescentou olhando para Letícia. Pode ser. Letícia concordou, observando os dois. Sentaram-se em uma mesa de piquenique próxima. Enquanto Marina abria a caixa, Gustavo e Letícia trocaram olhares. Havia tantas palavras não ditas entre eles, mas por hora bastava aquele momento. Nas semanas seguintes, os encontros se tornaram regulares, sempre com Letícia presente, assistindo de perto. No início, Marina estava nervosa, medindo cada palavra. Gustavo também parecia caminhar sobre ovos. Mas aos poucos a naturalidade foi surgindo. Numa tarde na praça de alimentação do shopping, enquanto Marina foi ao banheiro, Carla aproveitou para se sentar com Letícia e Gustavo. Tenho que admitir, disse Carla, roubando uma batata frita do prato de Letícia. Nunca imaginei ver você assim, Gustavo. Assim como? Ele perguntou. Tão... pai, ela respondeu. É estranho, mas no bom sentido. Gustavo sorriu, olhando na direção do banheiro. Ela é incrível.
Esperta, engraçada, tem tanto de você, Letícia. E de você também. Letícia respondeu, surpreendendo a si mesma. Principalmente a teimosia. Os três riram, e por um momento parecia quase normal, como se os 8 anos de separação nunca tivessem existido. Como está a fisioterapia? Letícia perguntou quando Carla foi buscar mais refrigerante. Progredindo. O médico disse que posso começar a tentar andar sem a bengala em distâncias curtas. Ele hesitou. Meu pai ligou ontem. Letícia enrijeceu. E o que ele queria? Me convencer a voltar para a empresa. Disse que estava sendo ridículo, brincando de papai, quando deveria estar assumindo meus verdadeiros compromissos. E o que você respondeu? Os olhos de Gustavo encontraram os dela, determinados. Que meu único compromisso verdadeiro agora é com minha filha. Naquele momento, Marina voltou pulando alegremente. Pai, podemos ir ao cinema no sábado? Tem um filme novo do Homem-Aranha. Era a primeira vez que Marina o chamava de pai diretamente. O impacto foi visível no rosto de Gustavo. Seus olhos marejaram instantaneamente. Claro que podemos, ele conseguiu responder a voz embargada. Se sua mãe concordar. Marina olhou esperançosa para Letícia. Por favor, mãe. O pai pode vir com a gente, não é? Letícia observou o rosto ansioso da filha e o olhar emocionado de Gustavo. Sai sim, podemos ir os 3, ela respondeu. No sábado seguinte, após o filme, caminhavam pelo shopping quando Marina correu na frente para ver uma vitrine de brinquedos. Gustavo e Letícia ficaram alguns passos atrás, observando-a. Obrigado, Gustavo disse suavemente. Pelo quê? Por me dar esta chance. Sei que não mereço. Letícia observou o perfil dele contra as luzes do shopping. O mesmo que tanto amara um dia. Diferente agora, mais maduro, com pequenas rugas nos cantos dos olhos. Mas ainda Gustavo. Todos merecem uma segunda chance, ela disse finalmente. Principalmente quando a primeira foi roubada. Ele virou-se para ela, seus olhos procurando os dela. E nós? Temos uma segunda chance também? A pergunta pairou entre eles como uma frágil bolha de sabão. Letícia não respondeu com palavras, mas seu olhar suavizou. Não era um sim, mas também não era um não. Marina voltou correndo, quebrando o momento. Vocês viram aquele robô gigante? Perguntou animada. Gustavo sorriu para a filha, estendendo a mão que não segurava a bengala. Marina a pegou naturalmente, como se fizessem isso há anos. Depois, sem pensar muito, estendeu a outra mão para Letícia. Hesitante, Letícia aceitou. E assim, os 3 seguiram pelo shopping, conectados fisicamente pela primeira vez. O outono chegou a São Paulo, pintando as ruas com folhas amareladas. 3 meses se passaram desde os primeiros encontros entre Gustavo e Marina. A rotina da pequena família não convencional havia encontrado seu ritmo próprio. Jantares às quartas-feiras, cinema aos sábados e tardes de domingo no parque quando o tempo permitia. Gustavo estacionou seu carro em frente a uma casa amarela com portão branco na Zona Sul. Era modesta, mas charmosa, com um pequeno jardim na frente. O que achou? Perguntou a corretora ao seu lado. É perfeita para o senhor. Próxima à escola da sua filha e a apenas 15 minutos da casa da mãe dela. Ele sorriu. Era exatamente o que procurava. Longe da mansão dos Viana, onde cresceu, mas perto o suficiente de Marina e Letícia. Na mesma tarde, enquanto Letícia organizava relatórios em seu novo escritório no hospital, seu celular vibrou. Comprei uma casa. Gostaria que você e Marina viessem vê-la este fim de semana. Letícia sentiu um calor estranho no peito. Em outro momento de sua vida, a mensagem poderia parecer uma intimação ou pressão. Agora, reconhecia pelo que era. Um convite, um homem construindo um espaço para sua filha em sua vida. Doutora Letícia? Uma enfermeira novata apareceu à porta. O diretor quer falar com você. Na sala do diretor, Letícia recebeu a notícia que tanto esperava. Estamos oferecendo a coordenação de enfermagem do setor pediátrico para você. O salário será reajustado, claro, mas as responsabilidades também aumentarão. Eu preciso pensar. Letícia respondeu, surpreendendo a si mesma. Anos atrás teria aceitado imediatamente. Era o reconhecimento que sempre buscou.
a segurança financeira que tanto precisava para criar Marina sozinha. Mas agora, à noite, após colocar Marina na cama, Letícia ligou para Gustavo. Era a primeira vez que o procurava para algo além de combinar encontros com a filha. Recebi uma proposta de promoção hoje, ela disse, depois dos cumprimentos iniciais. Isso é maravilhoso, Letícia. A empolgação dele era genuína. Você merece mais que ninguém. Não sei se devo aceitar. Serão mais horas, mais responsabilidades. E você está preocupada com Marina, ele completou, entendendo imediatamente. Sim, já passo pouco tempo com ela como está. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Posso fazer uma sugestão? Gustavo perguntou cautelosamente. Aceite a promoção. Nos dias em que você precisar ficar até mais tarde, eu posso buscar Marina na escola, ficar com ela até você chegar. Não sei, Gustavo. Você não precisa fazer tudo sozinha mais, Letícia. Estou aqui agora. De verdade. Aquelas palavras despertaram algo adormecido dentro dela. Por 8 anos, carregou o peso de todas as decisões, de todas as responsabilidades. A ideia de compartilhar, de confiar, era simultaneamente assustadora e libertadora. No sábado, foram conhecer a casa nova de Gustavo. Era simples, mas acolhedora. Marina correu para o quarto que seria dela, encantada com as paredes amarelas. Pintei dessa cor porque sei que é sua favorita, Gustavo explicou, apoiando-se levemente na bengala. A fisioterapia havia ajudado, mas ele ainda tinha dificuldades em longas caminhadas. Você vai morar aqui sozinho? Letícia perguntou enquanto Marina explorava o quintal pequeno. Por enquanto, recusei voltar para a empresa do meu pai. Ele sorriu. Estou trabalhando como consultor freelancer. Menos dinheiro, mais tempo para o que importa. Seus olhares se encontraram, e Letícia reconheceu a mudança nele. Não era mais o jovem rico que conheceu na faculdade, nem o executivo ambicioso que seu pai moldara. Era um homem que havia encontrado suas próprias prioridades. Por que você sorri assim? Ele perguntou, notando sua expressão. Apenas percebendo o quanto mudamos. Marina voltou correndo, interrompendo o momento. Pai, tem espaço para plantar flores no quintal? Na escola estamos aprendendo sobre jardins. Claro que tem. Podemos começar um jardim juntos no próximo fim de semana, Gustavo sugeriu, olhando para Letícia em busca de aprovação. Ela assentiu, percebendo que a dinâmica entre eles havia se transformado sutilmente. Não eram mais 2 adultos compartilhando uma criança, mas 3 pessoas construindo algo novo juntos. No caminho de volta para casa, Marina adormeceu no banco traseiro. Decidi aceitar a promoção, Letícia disse repentinamente. E sua oferta de ajuda também. Gustavo sorriu, mantendo os olhos na estrada. Estou orgulhoso de você, sabia? Sempre estive. Quando chegaram ao prédio de Letícia, Gustavo carregou Marina com cuidado até o apartamento, ignorando a dor na perna. Colocou-a na cama e voltou para a sala, onde Letícia o esperava. Obrigada pelo dia de hoje, ela disse ao acompanhá-lo até a porta. Obrigado por me deixar fazer parte da vida de vocês. Ficaram parados por um momento, aquele silêncio carregado de possibilidades não ditas. Letícia deu um passo à frente e levemente beijou a bochecha dele. Não era um final, nem mesmo um recomeço. Era apenas um momento, honesto e simples, entre 2 pessoas aprendendo a confiar novamente no futuro. A primavera chegou com cores vibrantes em São Paulo. O anfiteatro da escola de Marina estava lotado para a apresentação de fim de ano. Crianças nervosas ajeitavam figurinos enquanto pais ansiosos buscavam os melhores lugares para fotografar. Letícia verificou o relógio pela 3ª vez. Marina já havia perguntado 5 vezes se Gustavo chegaria a tempo. Nos bastidores, ela agora ensaiava uma última vez seus passos para a apresentação sobre as estações do ano. Ela seria a primavera. Desculpe o atraso. A voz de Gustavo surgiu enquanto ele se sentava ao lado de Letícia, segurando um buquê de pequenos girassóis. O trânsito estava impossível. Letícia sorriu, sentindo aquele familiar calor no peito que aparecia sempre que o via agora. 6 meses haviam se passado desde que Gustavo comprara a casa na Zona Sul. 6 meses de aprendizado, ajustes e pequenas descobertas diárias. Ela vai amar as flores. Como ela está? Nervosa. Perguntou por você umas 10 vezes.
A apresentação começou, e quando Marina finalmente entrou no palco, com sua coroa de flores e vestido verde claro, Gustavo e Letícia trocaram olhares orgulhosos. A menina os localizou imediatamente na plateia, seu sorriso aumentando ao ver o pai. Ela cresceu tanto nestes últimos meses, Gustavo comentou baixinho. Não se referia apenas à altura. Marina estava mais confiante, mais aberta. Ter o pai em sua vida havia preenchido um espaço que Letícia, com todo o seu amor, não conseguiria preencher sozinha. Após a apresentação, encontraram Marina rodeada por amiguinhas. "Pai!" Ela correu, jogando-se nos braços de Gustavo, que cambaleou levemente. Sua bengala agora era usada apenas em dias de muito cansaço. "Você veio. Eu prometi, não foi?" Ele entregou as flores. "Você foi a melhor primavera que já vi." O rosto da menina se iluminou. "Podemos ir àquela padaria que você e a mamãe gostavam? Para comemorar?" Letícia e Gustavo trocaram olhares surpresos. Marina agora sabia fragmentos de sua história, pequenas partes que eles compartilhavam naturalmente. "Claro que podemos," Letícia concordou. A padaria ficava a poucos quarteirões da escola. Era o mesmo lugar onde Gustavo e Letícia se encontravam durante a faculdade, onde tudo começou. Não haviam retornado lá juntos desde o reencontro. Sentaram-se em uma mesa nos fundos. O lugar havia mudado pouco ao longo dos anos. O mesmo aroma de pão fresco, o mesmo barulho das xícaras. "Posso pegar um brigadeiro?" Marina perguntou, já olhando para a vitrine. "Só um," Letícia respondeu. Enquanto a menina corria para a vitrine, Gustavo e Letícia ficaram sozinhos na mesa. O silêncio entre eles não era mais desconfortável, era familiar, quase como um velho amigo. "Ela parece tão feliz," Gustavo comentou. "Ela é feliz," Letícia confirmou, brincando com o guardanapo. "Nós todos estamos, não é?" Gustavo estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dela. Era um gesto simples, quase casual. Letícia não recuou. Nos últimos meses, pequenos toques, olhares mais demorados e sorrisos espontâneos haviam se tornado parte de sua rotina compartilhada. Não eram um casal, não exatamente. Mas também não eram apenas os pais separados de Marina. Estavam em algum lugar entre o perdão e um novo começo. "Acho que deveríamos trazer Marina para almoçar aqui no próximo domingo," Gustavo sugeriu. "Por quê?" "Porque faz exatamente um ano que tive o acidente. Um ano que nos reencontramos." O peso daquela realização atingiu Letícia. Um ano desde que o homem na maca havia virado sua vida de cabeça para baixo. Um ano desde que antigas feridas começaram a cicatrizar. Marina voltou com seu brigadeiro, sentando-se entre eles. "O que vocês estão conversando?" "Sobre como as coisas mudam em um ano," Letícia respondeu. "Como o quê?" Marina perguntou curiosa, com a boca suja de chocolate. Gustavo e Letícia trocaram olhares sobre a cabeça da filha. "Como o fato de termos encontrado seu pai," Letícia explicou, limpando a boca da filha com um guardanapo. "E como eu encontrei vocês duas," Gustavo completou, seu olhar fixo em Letícia. Marina sorriu, satisfeita com a resposta, e continuou a devorar seu doce. Não percebia o momento silencioso que se desenrolava entre os adultos. Letícia sentiu algo mudar dentro de si. Não era um pensamento ou uma decisão. Era mais como um reconhecimento, como encontrar algo que sempre esteve lá. O amor não havia morrido 8 anos atrás. Apenas se transformado, amadurecido, esperando pacientemente por este momento para florescer novamente. Como a primavera após um longo inverno. Gustavo ainda segurava sua mão sobre a mesa. Ela apertou suavemente seus dedos em resposta. Não precisavam de palavras. O silêncio entre eles agora era confortável, cheio de promessas não ditas, mas profundamente compreendidas. Você acabou de acompanhar a jornada emocionante de Letícia, Gustavo e Marina. Uma história sobre segundas chances, perdão e recomeços. O que você achou do desfecho? Você acredita que o amor pode renascer mesmo após anos de mágoas e mal-entendidos? Compartilhe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e não esqueça de compartilhar com aquela pessoa que também acredita no poder da reconciliação. E você? De qual estado brasileiro está assistindo a esta história? Somos um canal dedicado a contar histórias que tocam o coração
e adoraríamos saber de onde vêm nossos espectadores. Se gostou desta narrativa e quer acompanhar mais histórias como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.